A grande maioria precisa de um Estado presente para impedir exatamente os ricos de fuderem mais ainda com a pobreza. Sim. Porque eles vivem disso, mano. A miséria existe não é por casualidade, por infelicidade ou por incompetência. É uma existência estratégica e criada, deliberada. É um projeto. Porque ela serve de chantagem para o trabalhador aceitar qualquer trabalho sem direito, por medo da miséria. E agora que tá bom. Sim. Agora não tá ruim. Agora, Agora que que tá tá bom, bom. porque o cara não tem direito nenhum, o cara é profissional liberal, ele emite uma nota por mês e tá bom, né? Aí o patrão tinha aquele discurso, não, mas eu pago um pouquinho a mais pro cara ter as férias. Também não libera nas férias final de ano nada, porque tem que continuar a produção, a escalar a produção. Vende as férias para poder ter um refresco, né, Sim. mano? Se aliviar das dívidas e trabalha o tempo todo. E negociando dobra. direto agora com o patrão também tá bom, porque aí você senta na mesa dele, ele fala, ó, de 2.000 vai para 1.000, beleza? E você tem que vir domingo também. Sim, e se você não vir, eu tenho outros profissionais Tem gente liberais que desesperada também vão aí. vir. Tem gente desesperada para botar no seu lugar, não vai querer, não? Rescindo o contrato Chantagem, contigo velho. e faço um contrato com outro. Então, Mas, né, porque não é carteira A mais. direita não tem proposta, mano. Sim. Tem mentira. Agora a esquerda se perde na arrogância, mano. Não tem respeito pela sabedoria. Mas assim, Acha que o saber dá um patamar de superioridade. Não, mano. Se você tem acesso a conhecimento, você está tendo acesso a um direito de todo mundo que foi negado para a maioria. Você não é melhor do que o camarada ali porque ele foi roubado e você não foi. Ao contrário. Você tem a obrigação de ser mais solidário com ele. Passa o teu conhecimento para ele de graça. Mas aí, dentro da academia, existe uma com psicologia do inconsciente, mas eu grava em você que o teu saber é o teu valor pessoal, o teu valor social. Você não pode dividir o seu saber por inteiro. Sacou? Você não pode distribuir, porque senão você vai perder valor. Cria insegurança nos acadêmicos para que eles egoizem o conhecimento. Então eles não servem ao conhecimento, eles querem chegar mandando. Não, porque eu sei, porque eu estudei. Sim. E o pobre concorda com isso. Sim. Não, porque ele estudou. Mas peraí, tu não estudou porque tu foi roubado. Tu tinha o direito de estudar tanto quanto ele, saber tanto quanto ele ou mais. Então ele não está fazendo nenhum favor. Ele está cumprindo uma obrigação humana, moral, espiritual. Mas ele não tem medo de fazer isso, porque ele está condicionado à ideia de que o valor dele é o saber que ele adquiriu. Ele é um ser humano superior. Olha o nome do curso. Curso superior. Tinha que ser curso de responsabilidade social. Não tinha que ser curso superior. Isso é para criar uma sensação de superioridade falsa. Tira os pobres lá da universidade e vê se aquela porra funciona. Não sobe uma parede, meu irmão. Engenheiro bota a mão no tijolo. Tira os eletricistas. Tira os motoristas. Tira os faxineiros. Tira os pobres. Não funciona. Então, esse egoísmo com o saber é de uma pequeneza, velho. Chega a ser burro. Com certeza chega a ser burro, porque a gente está desperdiçando... Um país com povo instruído é um país que se torna soberano, Sim. Difícil de controlar. A ignorância torna a pessoa fácil de manipular, fácil de enganar. E ele não vai pelo saber, ele vai pelo alpinismo social. Exato. O diploma vai galgar ele um salário maior. E o saber para servir ao mercado, Sim. e não à humanidade. O saber é só Qual é a pro escola mercado. que fala em harmonia social, velho? Qual é a escola que prepara seres humanos para se integrarem na humanidade, no coletivo, para buscar harmonia social? Não tem. As escolas preparam competidores implacáveis para o mercado. Sim. É educação de mercado, velho. A gente precisa de uma educação humanista. A gente está trabalhando para transformar essa sociedade em humana. Quando o ser humano vai ser posto no primeiro patamar de importância da sociedade. E aí vai ser inadmissível um ser humano analfabeto, a não ser que ele queira ser analfabeto. Vai ser inadmissível ver um ser humano com fome, a não ser que ele queira fazer o jejum. Um ser humano ao desabrigo não tem, a não ser que o cara queira se colocar ao desabrigo. Porque isso vai ser vergonhoso para todo mundo. Se tem um desabrigado ali, velho, numa sociedade humana, é para chamar o prefeito. Ô, prefeito, que negócio é esse? Tem uma família ali desabrigada, meu irmão. O que você está fazendo? Para que tu serve? Aqui, nessa nossa realidade, ele serve para servir os ricos. Ele serve para atender os interesses econômicos. E enganar os pobres. E manter os pobres lá embaixo, submissos, se sentindo inferiores, impotentes, incapazes, dando graças a Deus de ser explorado. Sim. Isso eu vi lá atrás, mano. Porra, eu usufruía da injustiça social. Se eu tinha um garçom de cabeça branca ali, porra, pro meu pai, eu ser garçom era inadmissível. Por que o cara era garçom e tinha cabeça branca?
Saca? A gente vai chegar numa sociedade onde o serviço braçal, bruto, vai ser feito pelos jovens. De qualquer classe. Ou que não tenha classe. Com a idade você vai subir de patamar, velho. Isso é uma sociedade humana. Você vê um cara de cabeça branca puxando uma carroça, meu irmão, é de doer. Fala, cara, que porra de sociedade é essa? Como é que eu vou respeitar essa sociedade? Não, e outra coisa, eu arrumei emprego na padaria quando eu tinha 12 anos, porque era emprego de moleque. Entendeu? Hoje o cara para trabalhar na padaria tem 40, 50 anos, o moleque não encosta para trabalhar, não tem vaga para ele. Entendeu? Então os moleques não têm trampo, porque os senhores pegaram o trampo, ficou mais emergente e mais. Precisaram sabe? pegar, né? Precisaram pegar esse trampo que era de moleque. Na minha época eu trabalhava na padaria, trabalhava em bar, trabalhava em avícola, que nem eu trabalhei, era trampo de moleque. Hoje não tem vaga, é para caras, para alimentar a família, tá ligado? Então desevoluiu, né? Não evoluiu nada, não teve melhoria. Eu acho que foi acentuando. E essa coisa vai chegando num ponto crítico que detona. Detona. A gente está indo nessa direção. E a gente vai para os extremos, né? O Favela venceu, porque aí tem os caras estourando champanhe e falando que Favela venceu, que é bizarro. Eu falo, mas venceu na onde? Está competindo com o quê? Se venceu, né? Venceu, ganhou alguém. Quem perdeu? E aí eu vou recorrer ao Gog, o rapper lá, que ele fala, só tirar a mãe da favela não vale. Entendeu? Então, se você tá gritando para todo mundo, Favela venceu, só tirando a sua mãe, não vale. Isso não vale. Vamos para outra coisa. Você vai ajudar mais gente? Porque só tirar a sua mãe não vale. Né? É pouco. A luta é coletiva, né? Exato. A luta, a batalha, né? Enfim, é muito bizarro como o cara... Aí ele cai na meritocracia de novo. Aí ele cai na questão religiosa de novo, né? Da coisa que hoje Cristo é o poder. Né? Todas as igrejas também têm esse negócio da ascensão social como o grande contato com Deus também. Você vê que do trap à igreja evangélica, tudo se encontra no mesmo lugar, que é o dinheiro, né? A ascensão através do dinheiro. Eu tenho alcance de Deus porque eu provenho que a minha riqueza ela foi solícita através da minha conexão direta com Deus, né? E eu canto meu trap. Deus que me deu. E eu canto meu trap e tô vencendo porque eu tenho um pensamento positivo com a música também. Eu não falo mais das mazelas sociais que nem o antigo rap velho, entendeu? Sim, é louco sim. isso, né? É ostentação, sexualização, violência. É o que dá dinheiro. É o que dá dinheiro. Mas eu acho que isso vai acendendo pequenas luzes para mostrar o que é a sociedade. Sabe? Eu pude fazer falas com senadores na época da CPI, da pandemia, e os dois eram dessa CPI. E quem botou foi o banqueiro, né? O Eduardo Moreira, ex-banqueiro, né? De banqueiro a companheira, o livro dele. E ele que me convidou. E eu não aguentei, perguntei como é que funcionam as correntes do poder econômico que compram consciência dentro dos parlamentos. Porque tem gente que vai lá representando banqueiros e vai lá nos gabinetes. Se eu vejo 70% do parlamento ser chamado de centrão, que é exatamente, sabidamente, publicamente, que vai para onde está o dinheiro, né? Quando devia estar representando os interesses do povo. Né? Se existe isso lá dentro, como é que funcionam essas correntes? Isso não fala, mano. Nego não fala. Não porque é minha carreira, não porque é minha eleição. Não fala. Porque não fala. Não fala. Porque vai ter que falar de quê? Dos banqueiros. Se falar dos banqueiros, você tá lascado, mano. O Clodovil falou isso uma vez. Na semana seguinte ou no mês seguinte, eu não me lembro direito, ele teve um ataque cardíaco no restaurante do Congresso. Tava almoçando, teve um ataque cardíaco e é fácil matar alguém assim, velho. E o cara tava falando, as correntes do poder econômico são tenebrosas, um dia eu vou falar sobre isso. Não pôde falar, mano. Sacou? Porque são tenebrosas mesmo. Aquele cara da Grécia, não me lembro, Silax, sei como é que é o nome, naquelas manifestações gregas que o Syriza tomou o governo, e aí o cara foi parlamentar com os banqueiros. Ele voltou e entregou o cargo. Não dá para conversar com esses caras, mano. E eu me lembro de um relato dele, ele falou assim, cara, você vê o sujeito dizendo assim, o contrato tem que ser cumprido. Aí você fala, mas isso está causando fome em milhões de pessoas, em famílias que estão perdendo casa e tal. Mas o contrato tem que ser cumprido. O contrato tem que ser... Mas o contrato tem que ser cumprido. O argumento que ele dissesse, mas o contrato tem que ser cumprido. É desumano, velho. É desumano. E não é nosso sistema social, é o sistema planetário como um todo, que está em mutação. A gente está vendo agora acendendo China e Rússia, mudando o foco econômico para a Ásia, o que já era para ter acontecido há mais tempo, porque lá tem, parece que 2/3 da população do planeta, né? Gente pra caralho, velho. Muito mais gente do que o resto dos continentes.
E quem domina o mundo militar e economicamente até agora tem sido Europa e Estados Unidos, com o Canadá como apêndice, assim. Na Europa e Estados Unidos. Quantos habitantes tem ali? Quanta gente isso E representa? quantas pessoas trabalham ali? Porque você viaja para a Europa, você não vê gente, todo mundo de feriado. Não, velho, quem o dia trabalha é inteiro, imigrante, né, velho? né? Quem trabalha é imigrante. E eles vivem esculachando os imigrantes, que vem demais. A gente só quer uma quantidade de pobre. Aqui também é assim. Tem pobre demais. Me parece que tem estratégia de extermínio de pobre. Guerra às drogas, por exemplo. É um jeito de matar os adolescentes pobres. Né? O sistema público de saúde é uma maneira de matar os aposentados. Com a ajuda inestimável da alimentação industrial. Tem um amigo meu, o Marcos Teles, que ele fala assim, meu, vou te mostrar as lógicas do capitalismo, como é louco, ó, as programação, né? O cara vai roubar um banco. Aí os caras vão lá, roubam o banco. Até então os caras foram lá, pegou os bancos, rendeu todo mundo, pôs o dinheiro dentro do carro. Dali em diante, se o cara sair do banco, começa tiro para tudo que é lado, vem as viaturas dando tiro nos caras, os caras revida, mata pedestre, mata gente no trânsito. Aí morre 20 pessoas por um bagulho que tem seguro, que tava todo... Aí ele falou, não é o dinheiro, mano. É a sensação, tá ligado? De segurança. É a sensação. O banco não admite, né, ser passado para trás, mas nem financeiramente, não é porque ele tem seguro do dinheiro. Mas é aquela sensação de que tudo está em ordem, né? Sim. Então, esse cangaço que tem nas cidades agora do interior, isso alarma todo mundo. E aí o cara mostra a vítima ali, presa. Eles tentam sensibilizar a população para ir contra o argumento, né? Aí teve algum ferido? Não, mas olha isso que fizeram, algemaram o cara. Nossa, nunca se viu um cara algemado na sociedade, né? Velho, é uma briga entre demônios, entendeu? Porque as organizações criminosas que assaltam banco também são perversos pra caralho. Sim. Sacou? Mas é o tal negócio. Do lado dos bancos, eles têm a mídia. Eles têm o controle sobre o sistema social, sobre o sistema de segurança, sobre os governos. E aí eles atacam, criminalizam aqueles bandidos lá. Por que na cadeia o bandido mais respeitado é exatamente assaltante de banco, velho? Porque ele pega a pior polícia, a mais bem treinada. Sacou? No assalto a banco, se alguém alcançar um alarme, velho, 1 minuto e meio o banco está cercado. É igual o sequestro, né, cara? O sequestro é algo absurdo, assim, para a sociedade, porque ele mexe logo com o rico, né? Exato. Então, assim, é todo mundo, investigação séria, aí não é só delação, tem investigação séria, tem grampo no telefone, tem helicóptero, tem tudo, porque é o sequestro. Tipo, é algo, sabe, que todo mundo tem terror. Por que você tem terror? Você é pobre, tal, você nunca vai ser sequestrado. Não, mas é sacanagem, sequestro é foda, velho. Né? Então, E o pior assassinato é o latrocínio. É pior do que você matar sob tortura, mano. Sim. Latrocínio, por quê? Porque tem propriedade envolvida. Propriedade é uma coisa sagrada. E o crime mais absolvido é o do carro. O cara matou, não é que nem andar com arma branca. Se ele atropela um cara, não é igual andar com arma branca. Andar com a faca ou com simulacro de um revólver é pior no Código Penal do que atropelar um cara e matar ele esmagado com um carro de 4 toneladas. Por causa da propriedade. Da propriedade, mano. Porra, mas eu não consigo ficar do lado do cara que foi roubar o banco, cara. Eu não consigo ficar do lado... Mas eu posso analisar, estando do lado de fora, né, velho? Consigo. Nem de um lado, nem de outro. Sim, lado de mas fora. você vê o que os bancos fazem, cara? Você vê o que o cartão de crédito gera de desgraça nas famílias, o cara usando o cartão de crédito. O banco, ele dá informação para bancos menores que ele mesmo abre para poder ferrar o aposentado, cara. O aposentado brasileiro, ele é roubado da própria conta. Ele aceita empréstimo pelo WhatsApp. Meu pai se fudeu na Então, dessa. cara, meu pai também. Como que não dá? seduz? Eu te induzo ao ódio ao banco aqui em 10 minutos. Não. Eu faço isso porque caio. Eu não amo o banco, mas daí a pegar um fuzil e roubar o banco é outra parada. Não, eu não tô pregando isso, porque eu já sei que respondi não. apologia ao crime. Eu já preguei isso, de forma bem mais séria no texto. Mas o banco ele não te oferece serviço nenhum que não seja cobrado, ele não está ali para te orientar financeiramente, ele não está ali para... Não, quer que você se foda e tome todas as decisões erradas, né? Ele é só vender serviço, te onerar e roubar mesmo, roubar os menos desfavorecidos. Tanto que o banco nas periferias tem porta eletrônica, tem segurança, tem tudo para cercear, e o banco em qualquer lugar, Vila Mariana, Vila Madalena, não tem nem porta, velho. Nem porta banco tem. Você entra e fala, isso aqui é o banco, você entra direto para falar com a pessoa, sentadinho, confortável. Entendeu? Então, emprega menos gente. Os bancos têm o triplo de rendimento do próprio faturamento anual. E o que o cara faz? Ao mesmo ano que o banco teve 60 milhões de lucro a mais, demite mais 160 pessoas, porque ele pôs um sistema operacional que não precisa usar ser humano. Entendeu? Então, não tem cobrança nenhuma, cara, de impacto social que a gente estava falando aqui no seu caso. Não tem cobrança nenhuma. É só
demissão. É Não, só se a gente roubar. Se o debate for sobre refletir a maneira como funciona, eu concordo que assim, tem muita coisa ali que é feita para manter o cara fudido, com certeza. Você está expropriando, você está pegando o que é de volta de uma parte da população que os caras pegou. Na minha opinião, é isso aí mesmo. É o que fazia É o que fazia os as guerrilheiros. entidades que arrecadavam, estavam desapropriando. Tá desapropriando. Agora, é superficial, velho. Você pegar uma visão dessa, uma análise dessa que o Ferrez fez, e achar que ele está defendendo alguma coisa. Ele está analisando a situação, velho. certeza. Não está defendendo nada. Nem posso defender. Né? Não dá Quando pra eu, defender. por exemplo, eu fiz várias restrições aos governos do PT, inclusive ao Lula. O acampamento indígena revolucionário foi um absurdo, foi atacado várias vezes, que estava contra Belo Monte. Belo Monte foi feito porque era acerto de campanha, não era decisão Belo pessoal. Monte foi uma covardia Foi uma tremenda. covardia. Cara. O acampamento indígena revolucionário, velho, foi atacado inúmeras vezes e foi reconstruído no dia seguinte. Eles detonavam. Teve um cacique que morreu do coração, deitado na rede por causa de gás lacrimogêneo. Teve a mina que perdeu a criança, que estava grávida, num desses ataques de polícia. E eles permaneceram lá 6 meses, mano. Sacou? Sempre tirar sendo os caras atacado. dali. Para impedir a construção de Belo Monte. E Belo Monte foi construído apesar disso. Então eu fiz várias críticas assim. E eu simpatizo com o Lula e acho que ele tem que ser eleito, porque é o capataz mais camarada, é um cara que conhece a fome. O capataz mais camarada. É, um capataz mais camarada. Nós estamos com um capataz sádico, desse que acha sim. que você só produz debaixo de chicote. Se você comer muito, você engorda, tem que passar fome. Sacou? Nós temos um capataz camarada que joga lá uma serragem onde está úmido, bota uma loninha para ninguém ficar abrigado. Ele serve aos donos da fazenda, mas ele alimenta melhor os escravos e tal. A gente precisa desse cara para a gente se fortalecer e tomar a fazenda. A gente não pode esperar que ele vá tomar a fazenda. Ele está servindo o patrão, velho. Ele só vai abrir espaço na universidade para a gente aprender, sacou? Esse pequeno espaço que ele abriu já resultou numa quantidade enorme de cursinho pré-universitário que não existia dentro de favela, mano. Não existia. Uma vez eu entrei em Acari, eu ajudei, eu era camarada lá da rapaziada, ajudei a decorar o Comitê Cultural Revolucionário da Lei de Acari e visitava lá sempre. E uma vez eu cheguei, eu ia de bicicleta, mano, de Niterói até lá. É do leste para o oeste da cidade. Nossa, quanto tempo? 1 hora e meia. Velho, você pega a bicicleta, aponta ele, vai pedalando, você chega em Salvador, se você quiser. É só ter tempo. E eu ia. E chegava lá e dormia lá, né? E nesse dia eu cheguei, velho, pra mim isso foi sintomático. Eu cheguei, eram uns 12 caras que cuidavam ali do centro. E 11 estavam trabalhando. Tinha um para manter o centro aberto. Sempre tinha que ter um para manter o centro aberto. As pessoas estavam lá, vendo revista, vendo vídeo, jogando ping-pong, não sei, fazendo atividade dentro do centro cultural. E ele estava sentado na mesa de recepção, com a bandeirinha da Palestina, que eu levei lá para eles. Sentado, eu entrei pela porta. Quando eu entrei, porra, Edu, chega aí, cara, senta aí. Puta, eu tô ouvindo cada papo aqui, mano. Senta aí pra gente trocar uma ideia, velho. A favela é muito alienada, é muita alienação, é um pensamento superficial, consumista pra caralho, velho. Como é que a gente faz? Eu falei, velho, uns anos atrás eu entrava em favela e não tinha ninguém reclamando de alienação. Só o fato de tu estar reclamando já é um sintoma de mudança. Isso acontece, mano, e tem seu ritmo. Sim. É alimentar essa roda, sem expectativa de ver pronto, mano. Eu vou te dar outra história. Uma menina esse dia chegou em mim e falou: ó, eu fiz a faculdade por causa lá do Lula, lá, porque ele ajudou, mas é por causa do meu mérito também e tal. E eu vou votar no outro candidato mesmo, vou votar nesse candidato de direita que eu acredito e tal, e pronto. Eu falei: não, mas essa liberdade você tem. Enquanto ele não derrubar o STF, você tem. Quando ele derrubar, nem essa liberdade de falar isso você vai ter, filha. Tá bom? Se você não votar nele, você vai ser exterminada. Vão bater na sua porta e vão te matar. É por essa liberdade de você falar que vai votar nele que a gente está lutando. Para se manter essa liberdade também. Não é brincadeira. A última instância que esse cara está batendo é no STF. Quando ele derrubar e se derrubar, você não vai poder nem ter essa posição. Você vai ter essa posição se for favorável a ele. Se não for, você não Mas vai poder. tu acha que expressar. tem condição, mano? Eu acho que tem condição plena. Meu irmão, mas a Embaixada dos Estados Unidos não está envolvida? Eu Nunca acho que teve sim. um golpe de Estado na América Latina sem a Embaixada dos Estados Unidos envolvida. Com a mídia batendo forte, direto, de todas as maneiras, sem dar chance de resposta para nada. Mas como você Olha sabe o que não golpe. está envolvida? Mano, você viu a reportagem que saiu? Na Time? Não, na Reuters. Entrevistaram gente da CIA dizendo que o chefe da CIA veio no Brasil avisar o Bolsonaro que não vai aceitar golpe. O chefe da CIA. Mano, o mercado estrangeiro, que é mais forte do que o mercado interno não aceita o Lula de maneira nenhuma, que o Lula é pobre e dá vez para pobre. Mas ele dá estabilidade econômica. Então o investidor estrangeiro está com medo de investir com esse cara aí.
que é tudo imprevisível. É. O Lula dá uma previsibilidade para eles. Então eles estão querendo que o Lula assuma. Se o mercado financeiro não está contra, mano, então não tem golpe. Tem barulho, tem tumulto. Esse cara é especialista em tumulto. Quando você levanta poeira, mano, Ele a é razão especialista- desaparece. Ele é especialista em tudo. Eles Eles já então estão ele vendendo a narrativa que ele tá, a maioria, na... tá criando tumulto. Ele sabe que não vai poder fazer. é. Sacou? Mas tu Sabe que não vai imagina o poder Bolsonaro passando a faixa presidencial pro Lula, cara? fazer. Não, velho. Eu evito imaginar essa figura em qualquer situação, sacou? Mas aí um cara que eu estava entrevistando, ele falou uma coisa muito boa. Eu Ele falou assim, acompanhei a história deixa a dele Dilma desde que ele era entregar, vereador, mano. deixa a Dilma entregar, porque aí a Dilma já foi usurpada do poder mesmo, ela vai lá e entrega e fica mais bonito. Não precisa ele entregar, não, ele que se foda. Não, aí ela tinha que receber de volta Né? primeiro. Tinha que né? receber de volta primeiro, depois até entrega, Depois mas... passa. Tu tava no Rio, lá nas manifestações lá de 2013, por aí? Eu tive em algumas. É. E eu vi a manipulação, como é que estava sendo. Mas A começou, esquerda perdida, a direita perdida. começou espontâneo. Eu acho que foi um laboratório, mano. Um laboratório das redes sociais. Começou com aquele movimento pelos 20 Não centavos. é só os 20 centavos, não sei o quê. Pelas passagens e tal. É. Começou com aquilo. Aí eu vi a mídia pichando pra caralho, a polícia indo pra cima, aí aumentava mais ainda, revoltava o povo que estava inconformado com a situação. E aí, de repente, a mídia recuou, parou de malhar. A polícia começou a só monitorar. Aí a polícia começou a dizer, a mídia começou a dizer que tinha uns baderneiros, mas eles eram poucos, que era legal ir. Aí começou foi tudo na sequência. Aí começou a aparecer gente noveleira, mamãe tô na manifestação. Aí os genéricos, né? Contra a corrupção, pela paz, sabe? Tudo genérico. Tava trazendo a rapaziada, o suco virou refresco, mano. E aí estimulou. As manifestações lotaram. Aí a polícia resolveu não, né? Mandaram a polícia cercar as manifestações. A última que eu fui, mano, foi na Presidente Vargas, 2 milhões de pessoas. A gente foi andando, velho, a prefeitura lá no final. A gente, que eu digo, la gente, todo mundo, aquela multidão, andando, velho, e eu olhava, cada rua lateral, um pelotão de polícia. Cavalo, escudo, cacetete, tudo parado, velho. E eu falei, cara, isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha, não vai ter pra onde correr. Saca? Os caras estão fechando todas as saídas. Aí já comecei a avisar as pessoas, ó, é armadilha, não vai não, é armadilha, não vai não. Aí quando chegou na Central do Brasil, eu falei, eu vou sair, cara. Trouxe a rapaziada que eu conhecia, mano, vamos tomar uma cerveja ali, mano. Esse bicho vai pegar, esse bicho vai... Não deu outra, velho. Não deu outra. Começou o pau e a polícia só batia, mano. Só batia, não deixava ninguém fugir. Dando porrada geral para todo mundo. A ordem era bater, mano, para apavorar a população, para inibir manifestações, para aquelas pessoas nunca mais quererem ir numa manifestação. Aquilo foi uma estratégia. E deu no que deu. E o que aconteceu? A polícia agrediu, as forças de segurança atacaram, o PT caiu na moral. Perdeu-se a confiança. Foi parte da preparação para o golpe. Você sabe que em 2004, no governo Lula, foram mandados os militares da Amazônia estudar a guerra na selva no Vietnã, que derrotou os Estados Unidos lá na selva deles? Não O que sabia você disso. acha que o Pentágono achou disso? Ali eles já estavam de olho nesse petista aí, nesse metalúrgico aí. Olha o que o cara está fazendo, mano. Está treinando o exército da Amazônia para combater na selva. A Amazônia é cheia de riqueza, a gente está de olho nessa terra aí há séculos. Não é à toa que as ONG dele vieram defender a terra contínua dos Yanomami. Não que não deva ter, mas eles vieram por interesse nos diamantes que estão lá. E eles mantêm os garimpeiros lá. Para quem que os garimpeiros passam ouro? Isso ninguém diz, né, mano? Do mesmo jeito que o Gedel acha aquela grana dele e ninguém diz de onde veio aquele dinheiro. Ou para que era, porque ele ia pagar também, né? Também. Tava em dinheiro, ele não pôs no banco. Aquele dinheiro ia ser distribuído, né? Em algum lugar. É para a campanha deles, mano. Porque milhão não interessa aos vampiros, não. O vampiro trata de bilhão para cima. Joga os milhões na mão dos políticos que são serviçais dele. Toma essa gorjeta aí. Eu sempre aposto no caos. Eu sempre acho que eu sou esperançoso, eu tenho fé num monte de coisa, mas eu aposto no caos, mano. Eu acho que quanto mais os caras derrubar e desorganizar, mais tem outras pessoas que vão ganhar. Até na desestruturação do país, sabe? Sim, sim. Então, é Eu bem acho capaz que de ter esse caos mais para frente, ainda continuar esse caos um pouco. Não é minha expectativa, mano. Eu espero que não... Pode ser. Mas eu espero que a quantidade de gente que vem se esclarecendo
comecem a aparecer mais, porque tem muita gente se esclarecendo, velho. Tem muita gente tomando consciência. Diante do todo, parece nada, né? Mas você olhando de perto, são pontos que contaminam, velho. Pontos contaminantes. Sacou? Amanhã mesmo eu tenho um compromisso na Educafro. Por que a Educafro existe e não foi destruída? Sacou? Tá funcionando. Tá esclarecendo gente periférica. Sim. E o periférico, quando se esclarece, ele não quer mudar de classe. Ele quer levar o esclarecimento para a galera. Sim. São poucos os que querem esquecer o passado. A maioria tá ligada. As pessoas não percebem, velho, o pessoal da classe média, classe alta, não percebe o afeto que é criado quando você vive num coletivo com muita dificuldade. Cria-se uma solidariedade sólida. Ali a solidariedade não é uma virtude, é uma ferramenta de sobrevivência. Você se torna solidário automaticamente sem se sentir bom. É como se fosse sua obrigação. Sim. Eu estou dando a mão para o cara que está em dificuldade, porque eu sei o que é ter essa dificuldade. E quando eu estava em dificuldade, alguém me deu a mão. Sacou? Então o cara entrou na universidade. Ele não quer o canudo para ir virar outra coisa, ele quer trazer esse conhecimento para a galera. E geralmente ele traz colegas de classe média para serem professores dos cursinhos. Sim. Sacou? Para trazer o conhecimento. E eu acho que esse processo pode superar esse caos. Tem cara que vem participar de um programa de podcast e leva um programa inteiro para a favela. Favelado é folgado, velho. Tá cheio de gente esquisita, mas é com esses esquisitos que a gente conta. Tem umas mensagens pra nós aí, Jean? Deixa eu ver. Tem algum vídeo, algum áudio? Tá, então eu vou pegar aqui. Vou aproveitar. Vai lá. Porra. Então vamos ter que ir enrolando aqui, porque a maioria das mensagens vai ser pro Eduardo, né? Eduardo, claro, tem que ser para ele, né? O que você tá anotando aí, cara? Cara, eu tô anotando que amanhã eu tenho um compromisso. 8h30 da manhã, nós temos o café da manhã, lá na ONG Interferência. E aí eu tô anotando aqui as obrigações de amanhã. Tem que comprar as frutas, todos os bagulho, logo cedo. Que é ter um café da manhã comunitário para todo mundo. Esse café da manhã é recorrente ou é só amanhã? A gente marca as datas e faz. A gente não tá podendo fazer todo dia, então a gente marca. Por exemplo, amanhã é em especial Dia das Mães. Então vai ter uma festa de 8 horas da manhã em diante, tem café da manhã para todo mundo da quebrada toda, que colar lá, pode tomar café, comer bolo, tudo. E aí tem um evento também pro Dia das Mães lá, para as mães dos alunos, tudo. Porque antes a gente fazia fechado no projeto. Agora a gente faz aberto, no meio da rua. Nós ficamos doidos. É no meio da rua, mas é lá no... É lá na ONG Interferência, no Jardim Comercial, Capão Redondo. Entendi. Mas a gente abre a porta e todo mundo pode ir lá. É porque assim, eu tinha vontade de dar o café da manhã para as crianças, e aí eu fiquei tanto tempo para dar esse café da manhã, que a gente dá só almoço, que eu falei, agora só de raiva eu vou dar para todo mundo também que colar lá e vai tomar café junto com nós. Tu tá sentindo, já tá tendo alguma melhora na vida das pessoas em relação à pandemia e tudo mais? As coisas estão melhorando ou ainda tá tudo fodido? Eu acho que veio um problema financeiro agora, tipo, depois da pandemia. O caos da doença passou um pouco assim. Claro, continua o vírus, as pessoas têm que se cuidar e tal, mas o caos da doença passou um pouco. O pânico de morrer todo mundo, de todo mundo se contaminar, mas tem um problema social foda de dinheiro. Tipo, as pessoas não têm dinheiro, velho. Muita gente desempregada, muita gente com subemprego, muita gente que foi cortada dos projetos que esse governo fez, por exemplo, o LOAS, que beneficiava, numa canetada, os caras tirou 400 mil pessoas do LOAS, porque não pode morar na mesma casa 2 aposentados. Então, a senhora que tinha 80 anos e o cara paraplégico, que é o filho dela, não pode morar na mesma casa, segundo esse governo, porque são 2 aposentadorias. Aí os caras tirou uma. Só que essa mulher... É esse LOAS? Desculpa, o LOAS é um projeto de ajudar pessoas que estão com dificuldade de motora, psicológica. Então, assim, o governo entende que você não tomou um tipo de vacina, porque ele não dava essa vacina gratuitamente, e você pegou uma doença. Você paralisou um braço e tem um problema de cabeça. Aí ele vai lá e você entra no processo do LOAS e consegue um LOAS. Porque você não pode trabalhar. Você foi incapacitado de trabalhar. Aí você está aposentado, de certa forma. Aí você está aposentado. Aí esse governo, numa canetada, ele decidiu que não era para dar aposentadoria na mesma família. Então tem 8 pessoas numa casa, mas 2 têm aposentadoria. Corta. E é R$400, R$500, às vezes R$600. E ele cortou. Então 8 pessoas estão vivendo com 600. Sabe? Então uma outra que até votou no governo veio em mim, e agora eu falei, então, a gente avisou tudo. A gente avisou que iria cortar isso, sabe? Isso é um dos problemas que tem. Tem vários outros problemas. Aumento da aposentadoria, no caso das mulheres, que passou de 20 anos. Então, a mulher com 55 anos tem que trabalhar mais 5 para poder se aposentar, sabe? Tudo isso
aliado à empresa de luz ter sido vendida, que era estatal, e aí vão privatizar tudo. Então a luz agora não é mais R$30, é 120 dentro da favela. Aí a empresa de água, a empresa Sabesp, numa canetada, vai cobrar esgoto. Em vez de R$50, você paga 100. O botijão de gás teve mais um aumento por causa da guerra, então paga 130 no botijão. O quilo da cebola é tanto. Limão, 27 pau o quilo de limão. Então tudo isso junto, velho, deixou as pessoas passando dificuldade. Entendeu? Então aumentou esse problema pra gente. A gente tem um problema agora que é... Por isso que a gente fez o café para todo mundo. Então ainda o patamar pré-pandemia não voltou. Não, o pós... Não voltou. Tá mais difícil sobreviver com o preço das coisas. As pessoas passaram de comer carne, começaram a comer o que dá. Começaram a comprar salsicha de novo, coisa que a gente não via antes. A gente sabe porque a alimentação do projeto também a gente não está conseguindo manter mais. Entendi. Com o preço que a gente mantinha antes, a gente não consegue dar comida mais para todo mundo. E a tua vida aí, nesse momento que a gente está vivendo, assim, passando... dá pra gente dizer que a gente está num momento bem mais brando da pandemia. A tua vida tá voltando ao normal? Como é que... Não, acho que nada volta ao normal, velho. Não tem mais normal. O normal vai ser outro. Se esclareceu muita coisa. A pandemia veio na esteira de um golpe, velho. Dado por interesses estrangeiros, econômicos, que querem fazer do Brasil um exportador de matéria-prima. Desindustrializou, acabou com a indústria naval, não sei quantos milhões de desempregados, destruiu a construção civil, porque as empresas brasileiras estavam competindo com as empresas estadunidenses e europeias. Estavam ganhando licitações, fazendo usinas hidrelétricas, fazendo portos lá no exterior. Então houve um golpe para acabar com esse contexto geral. Os pobres estavam começando a andar de avião, entrar na universidade, tomando esclarecimento. Essa rapaziada tem muito medo da população. Precisa manter a população ignorante e desinformada para manter o seu controle, para que não se perceba o que aconteça, para que se possa implantar essas ideias de meritocracia, sabe, de empreendedorismo, que é a nova escravidão. Hoje mesmo eu estava vendo um camarada da moto dizendo que, minha vida está muito melhor, mano. Ele não tem garantia nenhuma. Se ele tomar um tombo, ele está fudido. Sacou? Ele não tem férias, ele não tem nada, mas a vida está melhor. Porque ele consegue conviver mais com a família dele. Ele não conseguia. Porque na situação que ele estava no emprego, o patrão exigia ele comparecer no fim de semana, a qualquer horário, de noite, para segurar estoque, coisa assim. Só que você fica sem ter o que dizer pro cara, mano. Mas houve um procedimento para que isso acontecesse e fosse assim. Então a gente não pode atribuir só a essa figura que está no governo, sacou? Ele é um fantoche, ele não está no poder, ele está no governo. O poder não é o governo. Quando o Lula foi eleito, em 2003, o Zé Genuíno foi dar uma entrevista coletiva em nome do PT. E uma repórter programada aí por essa mídia fez uma pergunta para ele. Começou a fazer, ele interrompeu. Agora que o PT chegou no poder, ele levantou o dedo. No poder, não. No governo. Porra, velho, se eu fosse a mim, eu perguntava, então quem é o poder? Aonde está o poder? O que é o poder, se não é o governo? Já encalacrava ele, porque ele ia ter medo de dizer. Mas não, a menina era pautada, ela só trocou a palavra. Então, agora que o PT chegou no governo e fez a pergunta que o chefe dela tinha mandado. Aquilo foi esclarecedor, mano. Poder e governo não são a mesma coisa. Pelo contrário, o poder controla o governo. E se o governo violar os interesses do poder, ele cai. E para isso é preciso manter a população inconsciente, é preciso manter a população ignorante, desinformada.